Cabe-me dar continuidade aos trabalhos desta manhã, moderando esta segunda sessão e começando por apresentar o Dr. Jorge Alarcão. Para mim é fácil, ao mesmo tempo difícil, apresentar o Dr. Alarcão. Desde logo não é fácil fazê-lo em 3 ou 4 minutos. Em tão pouco tempo é difícil sintetizar tanto do que fez e do que representa. Por sua vez, muitos, se não todos, os que estão presentes nesta sala poderão pensar que era dispensável esta apresentação pelo facto do Dr. Alarcão ser subejamente conhecido e a sua obra conhecida por todos e reconhecida por todos. Claro que também não vamos dizer e não se deve dizer que dispensa essas apresentações, ainda que presuma, se bem conheço o Dr. Alarcão, gostaria mais que esta apresentação não tivesse lugar. Mas é com todo o gosto que respondi afirmativamente ao amável convite que me foi endereçado pela Sra. Vice-Reitora, a Dra. Clara Almeida Santos, para fazer esta apresentação. Aliás, para mim, se me permitem uma nota muito pessoal, é muito honroso poder fazê-lo, porquanto lhe devo e por ter tido o enormíssimo privilégio de poder trabalhar com ele e, aliás, continuar hoje a poder trabalhar com o Dr. Alarcão. Diretor do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras, fundador e coordenador do CLCP, hoje Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, professor da Faculdade de Letras durante 40 anos, aliás, faculdade da qual foi presidente dos Conselhos Diretivo e Científico, orientador de um numeroso rol de teses, incluindo as minhas, orientações essas e muito em particular as aulas, durante os tais 40 anos, aulas que se caracterizavam por uma grande clareza na exposição, que contribuíram para a formação de sucessivas e renovadas gerações de arqueólogos e historiadores. A exigência de clareza, como ele a definiu a dado momento, caracterizava não só essas aulas, essas exposições, como disse, mas também caracteriza os seus escritos. Estes constituem textos absolutamente incontornáveis para quem aborda os temas que o Dr. Alarcão tem e continua a trabalhar. E textos que também mostram claramente, sem poder alongar mais, como entende a investigação. Nestes textos o Dr. Alarcão propõe, fundamenta, argumenta com rigor, mas ao mesmo tempo, e às vezes de uma forma desconcertante, contra-argumenta, contra ele mesmo, contra algumas das hipóteses que coloca, mostrando assim que não estão provadas e isentas de críticas. De facto, o Dr. Alarcão é autor de uma obra científica ímpar, pelo seu caráter inovador e pioneiro em diversos domínios. Tanto quando se debruçou sobre as classificações dos objetos, recordo-me, e todos nos recordamos, ou quem trabalha em arqueologia recorda-se, enfim, do estudo das cerâmicas comuns de Conímbriga, ou estudos também fez dos vidros romanos, como quando se dedicou à reflexão epistemológica e à teoria da arqueologia. As escavações luso-francesas que co-dirigiu na cidade de Conímbriga, a partir de 1966, e na vila romana de São Cofate, na Vidigueira, foram e continuam a ser uma escola. E uma escola mesmo para todos aqueles, que são muitos, que não participaram nesses trabalhos, mas que os conhecem fruto das publicações modulares. E particularmente a primeira, as escavações de Conímbriga e a volumosa obra que se lhe seguiu, constitui sem dúvida, na história da arqueologia portuguesa, um momento de viragem. Mas o Dr. Alarcão também é um excelente, como alguém disse um dia e escreveu, é também um excelente contador e encenador de histórias dos homens passados. Essa tal exigência de clareza, como ele próprio a definiu, permite-lhe ser um bom comunicador do seu saber aos outros, o que agora se enquadra entre nós naquilo que também designamos de transferência de saber ou divulgação social do conhecimento. O seu livro, o seu belíssimo livro, O Chão Escutado, que há poucos anos escreveu sobre Conímbriga, livro, aliás, escutado e livro premiado também, é bem revelador dessa sua, diríamos, outra faceta. Ultimamente, sobretudo ultimamente, tem escrito sobre Coimbra e a sua história. E não propriamente ou apenas sobre a arqueologia ou sobre a história mais remota da cidade de Coimbra.
Começo por destacar um livro relativamente recente, edição imprensa da Universidade de Coimbra. Também ele absolutamente incontornável. Coimbra, a montagem do cenário urbano. Ou ainda outros dois, bem mais recentes, com 2 anos, As pontes de Coimbra que se afogaram no rio, ou a Judiaria Velha de Coimbra e as Torres Cineiras de Santa Cruz. Para além de um outro livro recente, com os resultados da intervenção arqueológica no Museu Nacional de Machado de Castro, intervenção que decorreu no quadro da obra de ampliação e requalificação desse museu, intervenção, aliás, que também coordenou, num espaço, aliás, onde Dom Fernando terá deixado a sua marca. Todas estas últimas referências mostram que a sua investigação tem também agora caminhado por terrenos medievais. Ou melhor, eu diria que volta agora a trilhar com mais demora, com mais insistência, esses caminhos medievais, depois de ter precisamente iniciado a sua investigação por esses domínios. Aluno da faculdade, interessou-se pela história medieval. A sua tese de licenciatura do curso de Ciências Históricas e Filosóficas foi sobre a propriedade do Mosteiro de Garijó nos finais do século XIV. E o seu primeiro artigo, em 1959, intitulava-se Emolumentos do Tabelionato Medieval Português numa tabela inédita, publicado na Revista Portuguesa de História. Hoje, para grande satisfação de todos, continua tranquilamente a dedicar uma boa parte do seu tempo à investigação e com uma produção, eu diria, inigualável e que nos inspira, que nos continua a inspirar a todos. E o que vamos em seguida ouvir é resultado precisamente desse seu trabalho continuado. Eu diria desse seu gosto, dessa sua devoção pela história e pela investigação. Agradeço em primeiro lugar à senhora vice-reitora o convite que me dirigiu para falar neste congresso. Convite a que eu desisti durante bastante tempo, mas que acabei por aceitar isto aqui com gosto. E agradeço também ao Dr. Pedro Carvalho as palavras considerosas da apresentação, das quais destaco 2 coisas. O que ele disse relativamente a mim e às minhas publicações, que frequentemente argumento contra mim mesmo, e talvez nesta comunicação que vou fazer eu possa apresentar como dados seguros coisas que realmente para mim não são muito seguras, mas claro, aqui não tenho muito tempo para desenvolver argumentos e contra-argumentos. E outra coisa que disse o Dr. Pedro Carvalho, recordando que eu fiz a minha tese de licenciatura sobre a Idade Média, e que agora nestes últimos anos do estar na Idade Média, realmente não há tão bons como aos primos. Animado por este café que tomei aqui, que eu não poderia ter lá fora, só tenho pena de não ter trincado os tais biscoitos para promocionar. Mas fazia uma sugestão a quem inventou os biscoitos promocionados. É que... muito obrigado, é que tinha inventado também uns biscoitos da Dona Loba Antunes. A Loba Antunes foi a mulher... Nunes. A Loba Antunes foi a mulher dos Alexandre. Bom, eu tenho a impressão que os beijinhos de 12 anos são muito agradáveis para as senhoras, mas tu podes lá ver os beijinhos da Loba Antunes. Bem, posto isto, como já foi dito, Coimbra foi reconquistada aos muçulmanos definitivamente por Fernando Magno em 1064. Os anais portugalenses são muito lacónicos relativamente à conquista. Bom, em certos anais ou crónicas do Reino do Leão também muito pouco dizem, para além de uma milagrosa intervenção de Santiago, que terá ajudado o
Fernando Magno na conquista. Bom, há uma fonte árabe um pouco mais pormenorizada, que eu acho interessante e que vou ler, é o cronista Ibn Itari, que diz o seguinte: o maldito Fernando, o rei Fernando Magno, cercou a cidade e acabou por conquistá-la. Foi isto porque o seu caíde, nesse tempo, era um dos fâmulos de Ibn al-Haftas, que era o emir da Jorge, um dos fâmulos chamado Rando, falou secretamente com Fernando para que este lhe concedesse sua indulgência, bem como a sua família, e se lhe entregaria abandonando a cidade de noite. O maldito, é o rei Fernando, garantiu-lhe o seu perdão, e o malvado, é o Rando, passou-se secretamente para o exército dos cristãos. Ao amanhecer, os da cidade já se haviam preparado para a batalha, quando os cristãos lhe disseram: para que combater-nos se o vosso emir está connosco? Os da cidade ainda não tinham conhecimento disso, mas quando, procurando o Rando, não o encontraram, reconheceram que era mesmo verdade. Pediram a paz ao rei, mas este não a concedeu. Tinham-se esgotado as provisões e o inimigo de Deus, era o rei Fernando Magno, sabia disso. Assim, continuou o combate até entrar na cidade. Foram mortos os homens e feitas cativas as mulheres e as crianças. Foi isto no ano tal. Rando, fâmulo de Ibn al-Haftas, dirigiu-se a este seu senhor, que o condenou com a sua ação tão censurável e mandou degolá-lo. Bom, é curioso que a cidade muçulmana fosse, em 1064, governada por um homem chamado Rando, porque Rando é nome cristão, é um nome de origem visigótica, não é muito comum nos documentos medievais, mas encontra-se, e um pouco a norte de Coimbra até havia um outeiro chamado Outeiro do Rando, ali na região de Sozelas. Portanto, Rando não é nome muçulmano, não é nome berbere, mas não tem nada de estranhável a que a cidade muçulmana fosse governada por um cristão. Porque, aliás, a mesma coisa se passava em Montemor, quando em 1034, portanto, 30 anos antes da conquista de Coimbra, foi feita a conquista cristã de Montemor. Montemor era uma vila muçulmana e, todavia, também era governada por um clã cristão. Talvez isto até fizesse parte de uma certa estratégia muçulmana, porque Montemor, Coimbra, embora estivessem na posse politicamente, militarmente dos muçulmanos, seriam populações de população maioritariamente cristã. E, portanto, até seria melhor a ter à frente destas populações um cristão, desde que fosse um cristão que desse, digamos, certas garantias de fidelidade, que, por visto, não eram muitas, visto que este verbo passou para o maldito. Se realmente se confirma, isto é apenas uma suspeita de que cidades cristãs, na posse dos muçulmanos, podiam ser governadas por cristãos, já é um primeiro indício, digamos assim, de uma certa tolerância, de uma certa convivência. Bom, há outros testemunhos, embora o objetivo desta minha conferência não seja exatamente falar dessa convivência e da tolerância, porque para isso há uma tribunal militar, mas, por exemplo, se nós estudamos a onomástica, os nomes pessoais desta época, aqui na região de Coimbra, nós encontramos muitos nomes mistos. Por exemplo, encontramos um Domingos Suleimas. Domingos é nome cristão, Suleimas é o nome muçulmano. Encontramos um Suleima Godins. Suleima é nome muçulmano. Godins é filho de Godinho,
cristão de origem visigoda. E outros, muitos outros. O próprio Dom Fernando Davides, de seu patronímico, era Fernando Davides, era filho. Eu pergunto-me, bom, e Davides, filho de um David, David é um nome judaico, e a mãe do Dom Fernando chamava-se Susana. São nomes bíblicos, David, Susana. Bom, não quero dizer com isto que o Dom Fernando fosse judeu, seria ou não. Bom, esta questão dos nomes, é claro que, tomado cada nome individualmente, nós não podemos dizer este tinha um pai cristão e uma mãe muçulmana, ou este tinha um pai judeu e... Bom, mas o que interessa aqui não é o caso particular, é a globalidade, não é? Quer dizer, a tomada na sua globalidade, estes nomes híbridos, meio cristãos, meio muçulmanos ou meio judeus, constituem um índice, uma prova indireta desta grande mistura, deste grande intercâmbio. E, por exemplo, se nós passarmos da onomástica, por exemplo, à arte, vemos que no românico aqui em Coimbra, nas igrejas românicas, a representação dos animais, que muitas vezes aparecem nos capitéis, são animais muito pacíficos, muito naturalistas, quando, de um modo geral, o bestiário da arte românica é um bocadinho terrífico, é um bocadinho de medo. E estes animais são animais em que a gente podia pôr a mão, os animais dos capitéis românicos. Bom, é certo que já é uma arte, digamos, da segunda metade do século XII, 50 anos posterior ao Fernando, mas como o doutor Manuel Real observou, é muito possível que seja uma tradição que já vem desde tempos anteriores. Bom, mas vamos falar exatamente daquilo que é o objetivo da minha comunicação. Coimbra erguia-se entre a serra e o mar. Quer dizer, para montante de Coimbra, começam as serras, não é? Logo a partir de Pequena Cova e depois por aí acima, tudo serras, ao passo que de Coimbra até ao mar é tudo que aqui na região se chama o campo, que é de terrenos baixos e terrenos alagadiços. Bom, e aqui nós temos a representação daquilo que eu ainda conheci com frequência, quer dizer, é um mapa dos terrenos que ficavam alagados de inverno. Quer dizer, em Coimbra, nessa altura, nos anos 40, nos anos 50 do século passado, distinguia-se a enchente da cheia. Chamava-se a enchente quando as águas subiam cerca de 2 metros, 2 metros e meio. Quando iam acima disso, chamava-se uma cheia. Bom, e uma grande cheia podia ir até, há casos documentados disso, uma grande cheia podia ir até 6 metros acima do nível médio das águas do rio. Deve ter sido uma cheia desse género, que logo ainda no século XIV, enfim, submergiu parcialmente o mosteiro de Santa Clara. O mosteiro foi construído num bom sítio, quer dizer, na altura em que se construiu, nada fazia para ver que pudesse ser inundado, mas logo veio essa cheia que o inundou. Veremos mais adiante outra reprodução deste estuário, mas, portanto, era fácil, a partir da Figueira da Foz ou a partir de Buarcos, a penetração de barcos praticamente até Coimbra. Bom, a cidade de Coimbra, que temos aqui representada a muralha, tinha cerca de 20 hectares. Bom, tem-se discutido
Tem-se discutido muito se esta muralha é humana, ou é visigótica, ou é do tempo de Afonso III, rei de Leão, que conquistou Coimbra aos Mouros pela primeira vez, ou se é do tempo de Almansor. Bom, esta muralha, para mim, é uma muralha humana, cujo percurso foi mantido, com certeza. Houve reparações da muralha através de todos os tempos, mas o percurso terá sido sempre o mesmo. Bom, eu fiz esta imagem com a ideia de comentar e comparar com outras cidades, que vou fazer de uma forma demasiado rápida, porque pensei que tinha mais tempo para apresentar a minha comunicação. Bom, mas, de modo geral, a castanho nós temos representada a muralha romana e a azul a muralha medieval de certa cidade. Por exemplo, em Viseu não há uma perfeita coincidência. Este é o traçado, aliás, hipotético da muralha romana. A azul teve um traçado da muralha medieval. Mas quer em termos de áreas, quer em termos de, digamos, de traçado, quase coincidência que existe em Coimbra, existe em Évora. Braga é um lugar extremamente curioso, não só porque a muralha romana abrangia uma área muito mais extensa, a azul da muralha medieval, como também por ter havido uma tremenda deslocação. Não é? Quer dizer, a cidade medieval está num sítio muito diferente. Toda a cidade romana foi abandonada na época medieval. Tem a ver certamente com grandes destruições provocadas na época suébica, evidentemente, e também, por outro lado, por razões eventualmente simbólicas. Bom, nós aqui temos uma representação que devo à habilidade e à arte do José de Madeira, como é a maior parte das representações apresentadas. Aqui compreende-se porque é que a muralha em Coimbra não podia ter outro traçado, não é? Porque, no fundo, a muralha segue exatamente, digamos, as suas avenidas. Este é o lado do Padre da Coraça dos Apóstolos e da Rua do Padre António Vieira, e quem conhece a cidade também, realmente ali há um declive tremendo. Aqui é o lado da Coraça de Lisboa, e também quem desta Coraça de Lisboa, que depois há uma tremenda vida sobre o rio, portanto, a muralha não podia ter tido outro traçado. Conhecem-se várias portas da muralha. Esta é uma gravura do século XIX de uma porta, a porta de Bodrona, que desapareceu, foi destruída no século XIX, mas ficou esse desenho. Creio que a porta de Bodrona já está citada em 1093 ou 1094, quando o Dom Fernando mudou em 1091, mas de qualquer forma a porta já existia certamente depois havia a porta de Belo Doce, que ficava à estrela. Depois havia a porta de Almedina, onde a porta de Almedina sempre esteve mais ou menos na mesma posição desde a época romana, se bem que na época romana ela estaria exatamente no enchimento do Caracol, por aqui, estaria exatamente no enchimento, e depois, não sei se na época do Fernando, talvez na época do Henrique e da Dona Teresa, a porta foi desviada daqui para aqui, portanto havia uma entrada no governo e estas entradas no governo, portanto uma influência muçulmana. A cidade
Eu agradeci ao Dr. Pedro Carvalho que conturbasse muito tempo. A cidade de Dom Fernando tinha certamente um castelo. Não podia deixar de ter um castelo. Bom, esta é uma constituição daquilo que era o castelo da cidade. O castelo da cidade, tal como existia no século XVI. Este castelo ficava, mais ou menos, no bairro de Dom Denis. A torre de homenagem do castelo fica mesmo junto da estátua acima das escadas monumentais. Bom, isto era o que existia, portanto, no século XVI, resultado de grandes transformações, na medida em que a torre, de homenagem era obra de Dom Afonso Henriques, esta obra, a torquinária, já é do tempo de Dom Sancho, esta porta é do tempo de Dom Fernando. Bom, o problema é saber se no tempo de Dom Fernando já existia aqui o castelo. É possível que existisse, mas não temos certeza. E eu proponho, já pus e eu vi a hipótese de ter havido um castelo, mesmo junto da estrela. E isto, por uma razão, mas é uma das tais coisas, nós podemos argumentar e contra-argumentar. Por uma razão é que, quer dizer, nesta parte da cidade, todas as ruas têm este movimento, não é? Quer dizer, quem desce de alta para baixo, todas as ruas ganham um convés, porque corresponde às ruas de Nitro. E aqui temos uma coisa, não sabemos bem, talvez o fundo, mas, quer dizer, nós temos a Couraça de Lisboa, que é prolongada pela Rua da Estrela e pela Rua de Fernando Tomás. E este traçado da rua corresponde exatamente à morfologia do terreno. Mas depois temos uma coisa que é perfeitamente contra a natura, que é a Rua das Esteirinhas, continuada pelo Beco da Moreira, que vai ao arrepio da morfologia natural do terreno. Isto pode ter explicação da eventual existência de um castelo muito antigo que poderia ter existido no tempo de Dom Fernando, mas não temos nenhuma documentação que comprove. E aqui nesta imagem eu implantei o castelo de Guimarães, o castelo de Germanel, o castelo de Sor e o castelo de Penela, para mostrar que, pelo menos em termos, digamos assim, de dimensão, não se pode dizer que esta minha hipótese seja absurda ou liminarmente recusável. Bom, na cidade de Dom Fernando e Intramuros havia vários edifícios importantes. Bom, e o primeiro edifício importante era naturalmente a Alcáçova, não é? Que é hoje o espaço das escolas, não é? Edifício antigo tão importante. Bom, era um recinto como este, não é? Com mais ou menos quadrado, defendidos por pavilhões. A porta de entrada neste recinto estava no sítio onde hoje nós temos a porta Sérgio. Agora, o que havia dentro disto nós não sabemos. Para mim, confesso, esta hipótese de termos aqui uma igreja de Dom Fernando, mais ou menos no sítio onde hoje temos a Capela de São Miguel da Universidade, e a hipótese de Dom Fernando ter concluído também este recinto, bom, eu discordo inteiramente, devo dizer, em primeiro lugar, este recinto parece-me corresponder a um acrescento que foi feito no tempo de Dom Fernando ao passo.
Esta capela, acho que nunca existiu. Isto, para mim, uma má interpretação de uma planta do texto do Marquês de Pombal e uma interpretação tendenciosa que o autor pretendia mostrar a que uma igreja construída por Dom Fernando de Vilarreus era exatamente esta, queria demonstrar. Para mim, a igreja que o Dom Fernando construiu nos Vilarreus era a igreja de São João Paulo. Porque à volta desta palavra Vilarreus também há muita polémica, já no século XIX, o Guilherme disse que Vilarreus significava albergaria. Isso tem sido mais ou menos repetido mesmo por um filólogo, aliás, ilustre, da Universidade de Trier, Peter Kremer. Bom, restaurou essa hipótese, mas se a gente lê o artigo, ficamos com a ideia de que ele restaurou a hipótese sem muita convicção, mas para não ter outra melhor. Eu, pode ser pretensão minha, mas acho que não é melhor. Porque Vilarreus está sempre relacionado com ruínas romanas. Aqui em Coimbra, Vilarreus, e daí não temos dúvida, porque há um documento também da época de Dom Fernando, independentemente do testamento em que ele contempla a igreja, há um documento que fala dos Vilarreus junto da igreja de São Salvador, não há dúvida que era a zona que foi para cá. Nós temos a vila de Vilarreus, perto de Faro, que é uma extraordinária vila romana. Nós temos Mileu é a mesma coisa. Hoje, na área urbana da Guarda, que eu ainda conheci fora da área urbana, também há aí ruínas romanas muito importantes. Temos também ruínas romanas em Vilarreus, na freguesia de Vilhabeu, Vila de Pombo. No século XVII e XVIII chamava-se Vilarreus a uma área da Vila Baixa de Marialva, que assenta sobre as ruínas de uma cidade romana, de maneira que Vilarreus, exatamente, está relacionado com ruínas romanas e Vilarreus aqui em Coimbra, cá, onde tínhamos as ruínas, onde aí no tempo dos Fernandes se conservariam algumas ruínas romano, e foi aí que o Dom Fernando, e não aqui neste passo, que o Dom Fernando construiu a igreja que no seu testamento dotou de forma considerável. De maneira que, pelo que diz quanto ao Cássio, considero que isto é tudo quanto nós podemos dizer. O que era Alcácer do tempo de Dom Fernando, havia esta muralha. Que havia dentro. É muito possível que houvesse uma mesquita, mas ao certo, não sabemos o que havia e não podemos preencher esse espaço. Bom, um outro edifício importante da cidade era, evidentemente, a Sé. Aqui nós temos a representação da Sé românica, da Sé construída no tempo de Dom Afonso. Mas há aqui uma coisa curiosa, que são estas esculturas, não é? Escavações feitas por volta de 1930, foram descobertas estas esculturas abertas na rocha, algumas das quais, as que estão representadas a amarelo, são manifestamente posteriores à Sé românica, mas outras, com uma orientação ligeiramente diferente, são manifestamente anteriores. Estas ainda podemos perguntar se são anteriores ou posteriores, mas estas duas que foram cortadas no portal da igreja são manifestamente e, portanto, correspondem a uma igreja anterior, que seria a Sé, poderia ser a Sé do tempo de Dom Fernando ou do tempo do Conde do Henrique, porque realmente no tempo do Conde do Henrique também deve ser feito uma outra, deve ser feito uma Sé catedral. Bom, o grande problema irresolúvel, que se pode resolver através de escavações arqueológicas, saber se, segundo a tradição,
Fernando Magno, quando entrou na cidade, converteu a mesquita em catedral. E até armou aí Cavaleiro, o célebre Cid, não é? Bom, eu já escrevi, não candidato, e também um grande historiador, também forte, bom, hoje confesso que hesito um bocado por isto. Acho que o conto Dom Henrique e a Dona Teresa efetivamente construíram uma série. Isso documentário. Por que é que eles construíram uma série? Bom, a gente pode perguntar, ou pode pensar, eles construíram uma igreja nova para a Catedral de Coimbra, porque a igreja velha a igreja antiga estava muito velha. Mas também podemos pensar, não, eles construíram uma catedral nova por razões litúrgicas. Bom, é que foi introduzido no tempo do Henrique, isto é óbvio, para quem conhece um pouco da história, é menos óbvio para quem não a conhece, não sei explicar isto, mas digamos que no tempo do conde do Henrique, com a vinda dos franceses, introduziu-se um rito novo, um rito católico, que substituiu o anterior rito moçado, não é? E se porventura a sé que então existia era a mesquita convertida em catedral, então, digamos que a arquitetura desse edifício não se coadunava com um novo rito. Quer dizer, poderia coadunar-se com um rito moçárabe, que teria sido mantido até essa altura, mas não se coadunava com um novo rito. Portanto, não teria sido por razões velhices, mas por razões litúrgicas, que ainda se trata. Bom, tudo ponderado, eu continuo a pensar que a mesquita principal da cidade, tomada por Fernando Magno, poderia ficar perto da Sé, mas que no sítio da Sé já existia uma catedral cristã. Bom, nesse sítio dos Mil-Réus, que é hoje o Museu Machado de Castro, houve um fórum romano. Eu passo aqui rapidamente algumas imagens. Bom, esta é a reprodução que nós fizemos da fachada do fórum voltada para a Sé, e já depois de termos publicado este trabalho, encontrei esta representação em baixo, que é a de um edifício da cidade de Roma, o Tabulário, que tem, curiosamente, bastante semelhança com esta fachada. Não sei se o arquiteto que fez o fórum de Coimbra esteve ou não esteve em Itália, viu ou não viu este edifício. É muito possível, porque as classes cultas, e particularmente os arquitetos, viajavam muito na época romana. Aliás, os arquitetos ainda viajavam muito na época romana, no século XII, XIII, imenso. Bom, e isto seria a área do Museu Machado de Castro no tempo do Dom Cidade, com o paço episcopal, onde terá vivido o bispo Dom Paterno, contemporâneo do Dom Fernando. Depois aqui esta contribuição, acho que tem que ser revista, a igreja do Dom Fernando não seria mais ou menos assim, mas ficaria nesta posição, talvez não tivesse um público imponente, talvez não tivesse, digamos, telhados mais baixos nas natas laterais. Bom, e depois aqui havia casas que ainda nós encontramos citadas em 1060, qualquer coisa. Depois da cidade havia muitas casas. Infelizmente não há escavações que nos permitam fazer ideia de como seriam as casas de Coimbra no tempo do Dom Fernando. Aqui apresento uma imagem de Mértola. É possível que houvesse em Coimbra também casas desse tipo,
casas que, no fundo, mantêm uma tradição romana de pátio. E seriam estas casas a que em Coimbra se daria a designação de cortes. Cortes que aparecem muito na documentação da época. Aparece o nome Tóbios, aparece o nome corte, aparece o nome casa. Casa era um nome que se reservava para as casas pequenas, de gente modesta. Dóbus, que é um termo clássico latino, para uma casa rica, e corte, que segundo as investigações da doutora Leontina, também aparece em Coimbra, sempre relacionado com famílias ricas. Às vezes aparece corte com sua quintana, ou Dómus com sua quintana. Quintana é um quintal. Isso exatamente quando um problema é que é saber se no tempo de Dom Senão a tal área de 20 hectares, que era uma área considerável, porque nessa altura praticamente não haveria complemento fora das muralhas, se intramuralhas havia muitos quintais, não é? Porque se fosse uma área de 20 hectares densamente ocupada, seria muita gente mesmo. Havendo muitos quintais, enfim, a população podia ser um bocado mais reduzida. Fora das muralhas ficava a judiaria. A judiaria ficava nesta área. Nós aqui temos a rua principal, aqui temos Santa Cruz, portanto, a rua Visconde da Cruz, a rua de Borges, depois aqui temos a rua do Corpo de Deus. A judiaria, no tempo de Dom Senão, ficava nesta área. É possível que viesse ainda para este lado da rua, e aqui, o ano passado, descobriram-se uns banhos judaicos, banhos rituais. Se a Câmara tivesse algum, se a Câmara Municipal tivesse algum interesse no património da cidade, fazia isto. O seu leitor iria encontrar muita concorrência na visita aos banhos das mulheres. E o seu presidente da Câmara, se tivesse algum interesse, facilmente encontrava da comunidade judaica portuguesa ou internacional verbas mais suficientes para recuperar o edifício. Curiosamente, está muito bem conservado. Bom, aqui temos a representação das muralhas da cidade, e fora das muralhas, no tempo de Dom Fernando, existiria a igreja de São Bartolomeu, a igreja de Santiago, ficaria aqui, Santa Cruz, já são percebidos. Santiago e São Bartolomeu, no tempo de Dom Fernando, já teriam dado origem a pequenos núcleos, mas pequenos. Quanto ao resto, a ideia de que aquilo, infelizmente, se não pode chamar baixinha, e para mim a ideia é baixa. As ruas da Baixinha, labirínticas e tal, têm sido atribuídas à época muçulmana, não tem nada muçulmano, não é? Na época do Fernando já havia, com certeza, determinadas ruas da Baixa, mas haveria uma que ia direta de São Bartolomeu ao Rio, outra direta de Santiago ao Rio, depois havia mais tarde também uma rua direta de Santa Cruz ao Rio, aliás até este Porto Fluvial. Estes eram eixos, são eixos originais, e depois, através dos séculos, através do século XVIII, foram-se multiplicando as ruas e as ruelas e as travessas, e foi isso que criou o tecido labiríntico da Baixa, que não tem nada na sua origem de muçulmano. Bom, estou quase a acabar, e aqui temos a representação do que seriam os territórios cristãos e muçulmanos
mais ou menos à altura da morte do Dom Fernando, não é? Portanto, temos o rei do Leão, e depois havia também o rei dos cristãos de Navarra, do Aragão, a Barcelona, e depois havia todo o mundo muçulmano, nesta época, dividido em reinos de taifas, havia várias divergências entre vários chefes, e portanto tudo isto estava dividido em pequenos reinos. Bom, e aqui temos então uma representação da região de Coimbra, do centro de Dom Fernando, com essa grande ferrovia, também com estes esteios, esse professor, que dava fundo. Bom, embora fosse uma área grande de estuário, a verdade é que não era muito profundo. Quer dizer, nós olhamos este mapa e podemos pensar que a navegação era muito fácil. A navegação não era extremamente fácil. A navios de pequeno calado era fácil, mas não para navios de grande calado. Mas, enfim, a navegação fazia, sobretudo, junto à margem norte do estuário, que tinha maior profundidade, e daí o facto de nós encontrarmos, nesta época, mais povoações nesta margem, não é? Temos Santa Baia, temos Monte Moro Velho, temos Setúbal. Pensa-se que Dom Fernando era natural de Setúbal. Talvez fosse. Talvez não fosse. Que a família tinha propriedade em Setúbal, isso é óbvio, mas não havia deu um homem muito independente. Assim como também há um outro problema. Também se diz, que é mais ou menos consensual, também se diz que o Dom Fernando foi feito prisioneiro. Porquê? E foi feito prisioneiro quando houve uma investida muçulmana em 1026, não é? Eu teria vindo aqui a região de Montemor e depois até ao território de Lafões. E o Dom Fernando foi levado para Sevilha prisioneiro. Isso ao meio do Francisco. Eu digo muito da história. Eu digo muito da história porque o Dom Fernando eram pessoas ricas. E se o Dom Fernando tivesse sido feito prisioneiro e levado para Sevilha, ainda tinha levado, embora depois ele tenha caído, segundo se diz, duas graças do Reininho, mas os pais teriam resgatar, porque era o normal. Mas com certeza o Dom Fernando foi mesmo para Sevilha por livre vontade, ou vontade dos pais, para se educar, porque era na época, quer dizer, as forças muçulmanas eram mais cultas, e mesmo os próprios reis de Leão e Castelo, alguns enviaram os seus filhos para cortes muçulmanos. Em períodos como estes, períodos de taifas, em que os reis estavam muito pedidos, e que havia alguns indígenas muçulmanos que tinham boas noções de cristãos e portuguesa para fazerem face ao gosto e tal. Provavelmente o Dom Fernando foi para Sevilha exatamente para se. Quando? Não sei. Bom, este mapa representa, digamos, as povoações que existiam de certeza na época de Dom Fernando. Quase todas elas estão atestadas anteriormente a Dom Fernando. Poucas há, mas há, por exemplo, São Martinho do Bispo, relativamente a esta, temos documentos, da vida do Abade Pedro, também do escritório dos Pagãos, e a quem deu tantos. Bom, e depois temos aqui, há zonas vagas, e a gente, quando tem um mapa, vagas, pode perguntar, será que é zonas sem povoamento ou são zonas vagas porque a gente não tem documentos significativos?
Bom, neste caso é possível que, pelo menos algumas zonas vagas, correspondessem a zonas sem povoamento dentro das ruas. Porque, por exemplo, toda esta área era extraordinariamente fabulosa e não tinha grandes condições para a fixação. Assim como toda esta área, de Candanheiro até ao mar e da Gazeta até ao mar, era, como hoje é, uma zona de areias, quer dizer, não são férteis, uma zona de pinhais, mas não tem condições para a prática da agricultura. De maneira que talvez este mapa, ao cabo e ao resto, enfim, traduza de uma maneira mais ou menos fiel o que seriam as áreas de maior povoamento. Talvez não temos relacionado com essas mais aldeias que não estão citadas na apresentação da época, nós não podemos saber se existiam ou não. E depois havia os castelos. Havia o castelo de Santa Eulália, havia o castelo de Morro Velho, havia Soura, havia Cedela, havia Vila de Furo, havia Aroço, havia Penacova, havia uma série de castelos. Por que é que Soura e Penela, com Castelo da época constituiu a fronteira? Por que é que Dom Fernando nunca pensou ir mais além do país? Porque não tinha forças militares, porque do outro lado, do lado de Santarém, havia forças militares adversas contra as quais o Dom Fernando não se defendeu, porque Dom Fernando, no fundo, estava sujeito ao rei Afonso VI, e a política de Afonso VI era prosseguir a conquista pelo centro da Península Ibérica, no sentido de Toledo, e não estava no projeto do rei avançar nesse sentido sobre Santarém e sobre Lisboa. Bom, o problema é interessante, e mais interessante ainda, porque, como o professor Cláudio do Renato mostrou, mais ou menos esta linha que ela logo abaixo do Rio Monteiro é o que sempre foi o norte de fronteira. Até que eu disse, eu não sabia o que é aqui para cima os peixes têm um nome e para baixo os mesmos peixes têm outro nome, não é? Portanto, é uma fronteira climática, é uma fronteira geográfica, em termos de materiais de construção, realmente a diferença é grande a norte e a sul. Explica isso. De qualquer forma, admito é que se tenha estabelecido, digamos, um modus vivendi entre o Dom Fernando e o Emílio de Badajoz, que tinha as terras até Santarém e até do mar. É um capaz de ser amigo. Portanto, nem uma passou para o norte, nem outra passou para o sul. E em abono desta ideia de muito boas relações, que no fundo é o tema deste ponto, de muito boas relações, eu cito que em 1084, o bispo de Coimbra, Dom Paterno, estava doente, muito doente. E o Dom Fernando passou-lhe uma carta, e nessa carta diz que o autoriza a ir resgatar-se a terra, tanto de cristãos como de mortos, tanto de mortos como de cristãos. De qualquer forma, o senhor bispo de Coimbra não tinha problema nenhum em ir tratar-se a terra de mortos, fosse Santarém, fosse Lisboa, fosse Guia. Não tinha medo de que o matassem em vez de o tratar, não tinha medo de ficar prisioneiro, porque eu acho que tem um ótimo exemplo de boas relações entre os dois. Bom, gostava de dizer ainda mais alguma coisa das relações. Só digo que a certa altura estas duas relações acabaram. E acabaram por quê?
porque entretanto vieram os almorávidas, e os almorávidas trouxeram a desviar, trouxeram a guerra santa. E por outro lado, o Papa Urbano II pregou a primeira cruzada, a guerra santa dos cristãos contra os cristãos. Quer dizer, era uma transformação total das relações. Mas isto, eu ia dizer assim, o Ferdinando morreu em 1091. Foi enterrado junto da Sé, no cemitério da Sé. Com certeza juntaram-se os povos todos, juntou-se as mais clérisia da cidade, juntaram-se os novos, juntou-se o povo, e todos estão recolhidas parte e no parte. Estas pessoas murmuraram baixinho. Muito obrigado, Dr. Alarcão, pela relevância e mais uma vez pela clareza da exposição que prendeu a atenção de toda a assistência, o tempo previsto, mas valeu bem. Abre-se agora um espaço e tempo para debate, para colocar as questões que entenderem colocar. Dr. Alarcão. É 12h15, ainda temos algum tempo, antes do almoço. Façam favor. A primeira questão é sempre mais difícil de colocar. Doutora Maria Helena dos Coelhos, faz favor. É mais difícil de colocar e não há nenhuma contra-argumentação que o Dr. Alarcão faz ao Dr. Alarcão, mas pelo contrário, uma corroboração de dois aspectos em que me parece que ainda podemos corroborar mais. O caso da coexistência de uma mesquita e de uma velha sé. Se ele é louvável nas fontes muçulmanas, porém Toledo não querer destruir a mesquita, não seria naquela que estava a governar e onde não temos, de facto, indícios de turbulência no seu tempo, que ele ia causar turbulência, não é? Portanto, isso dá-nos mais força para pensar que não sabemos onde era a mesquita, também poderemos não saber muito bem onde era a Sé, mas destruição de uma por outra não nos parece nada lógico, quando em 1085 ele está a ser chamado e o que ele quer é que não se destrua a mesquita e que haja coexistência, e são os muçulmanos a dizerem-nos isto, tem muito mais força do que serem os cristãos. Segundo ponto é que Paterno é tão moçárabe como Segnano, não é? Quer dizer, e portanto, tudo em Paterno é ainda mais carregado de moçarabismo quanto em Segnano. Quando ele foi bispo de Saragoça, quando Saragoça ainda era do domínio muçulmano. Portanto, a sua relação entre os dois lados, e ele continuamente foi embaixadas em nome do rei de Saragoça, da taifa de Saragoça, junto a Fernando Magno, junto a Afonso VI, conhecia, como disse bem, a permeabilização destes dois mundos nesta época é alguma coisa que temos de recentrar no nosso pensamento e que depois, como diz bem, é alguma coisa que acabará, que tenderá a acabar e a mudar outra filosofia, ainda que o núcleo moçárabe em Coimbra não terá sem razão que os moçárabes vêm de Lisboa e o sítio para onde são chamados é exatamente para Coimbra. Portanto, ainda que teria ficado alguma coisa das resistências de 1111 e permaneceu.
Agora, neste tempo de convivência e de grande circulação, era fortíssimo nesta época. Bom, eu acho que sim, sobretudo este argumento da posição que Dom Fernando tomou a quando da conquista de Toledo, opôs-se terminantemente à destruição da mesquita. Enfim, acho que em Coimbra terá procedido da mesma maneira. Quanto ao Dom Paterno, bom, aí podemos dizer que o Dom Paterno nessa altura ainda não estava na cidade, ainda não estava em Coimbra, não é? Portanto, se estivesse, teria sido certamente outra força a opor-se a uma eventual destruição da mesquita. Bom, claro que em meia hora ficam muitas coisas por tratar, mas pronto, uma coisa que eu acho muito curiosa em Coimbra é que nós não temos moraria em Coimbra. Quer dizer, tivemos uma judiaria, aliás tivemos várias, mas pronto, a gente sabe exatamente onde é que estava a judiaria no tempo do Dom Fernando, ou pelo menos no tempo do Dom Afonso Henriques. Não há nenhuma referência documental a uma moraria. Isso não deixa de ser curioso. Porque a gente tem morarias em todas as cidades do país, menos em Coimbra. Quando, afinal de contas, pela documentação, pela onomástica, nós sabíamos que havia mouros e moçardos em Coimbra. Portanto, isto deixa-nos crer que mouros em Coimbra não ficaram segregados no bairro, não é? Mas, enfim, viveriam dispersos no meio da população, mais uma vez num intercâmbio, numa multiculturalidade muito acentuada. Porque, bom, já em tempos se defendeu que ali na zona de São Cristóvão que havia uma moraria, mas isso assenta no equívoco, quer dizer, há um documento que fala de moraria naquela zona. Mas uma coisa é moraria. Bom, nós podemos ler moraria, porque os documentos medievais não têm acentuação, portanto, podemos dizer eu leio muralha, mas não deve ler-se muralha, deve ler-se moraria. Não, porque moraria, quer dizer, se fosse um bairro de mouros, era mauraria. Não era, que aliás é moreira, mas não era moraria. Portanto, a palavra moraria, nesta zona de São Cristóvão, não tem nada a ver com mouros, provavelmente tem a ver com muros, moraria no sentido de existência de grandes, de muros antigos e muros fortes, eventualmente, até podíamos, mas é um frágil argumento. Há a minha hipótese de que aí havia um castelo no tempo do Fernando, que seria a muralha, que depois nos vai aparecer em documentos já do século XII. Muito obrigado. Doutora Leontina, pintura. Só para não registrar em clássicas, eu peço desculpa por uma questão relativamente aos meus, porque reduziu aí vários elementos sobre muitas localidades com o nome de membros e aponta a outra hipótese de poder estar relacionado com o problema do criptopórtico, do mirábilis que eu refere. A questão que eu coloco é, por um lado, como identificar a Igreja dos Milagres com São João da Almedina, quando São João da Almedina existe antes, temos, como sabe, 1083, 1085, São João da Almedina. Por outro lado, se a minuta do Testamento não a deitarmos fora, refere a invocação de São Miguel. E por isso, como digamos, relacionar bem estes dois elementos e, pronto, eu coloco, não afirmando aqui que o Segnando, na sua alcáçaba, não gostaria de ter, ou quereria ter, uma igreja, se de facto que ainda hoje a igreja de São Miguel, a igreja da Universidade, e antes, já com Afonso Henriques, a igreja palatina era em invocação de São Miguel,
se não pode haver hipótese nenhuma de ele estar a querer fundar uma igreja nova no seu passo, sem com isto estar, ao contrário, a defender a proposta do senador Pimentel, mas é uma questão só para refletirmos. E o senador Aladão já foi sobre ela bastante. Bom, eu acho que nesta questão nós devíamos apelar a um juiz. Não, eu digo um juiz do nosso tempo. E o melhor juiz, para mim, seria o Dr. Manuel Real. Parece que está aqui presente, mas eu já vejo mal e não sei onde é que ele está. Mas vamos lá ver. Há realmente esse problema, é que naquilo que é considerado a minuta do testamento, o Dom Fernando refere a igreja que eu estou a construir a igreja de São Miguel que eu estou a construir em Milton. E a igreja de São João de Almedina é consagrada a São João. Diz a Biotina, só se nós deitarmos fora a minuta do testamento. Bom, para quem não sabe, há um testamento do Dom Fernando assinado e datado. Nesse não aparece nenhuma referência à igreja de São Miguel. Aparece referência à igreja que ele está a construir nos Mireus, não se lhe dá nome. E depois há um outro documento, não assinado, nem datado, que é também um testamento do Dom Fernando, quase nos mesmos termos, mas não é exatamente o mesmo. É uma minuta, pode ter sido uma minuta. Será um testamento que o Dom Fernando fez antes e que depois ficou sem efeito, e o testamento verdadeiro é aquele testamento assinado e datado? Bom, nós não podemos ignorar esse testamento que não está assinado nem datado, mas também temos que ter uma certa cautela relativamente a ele. Porque é perfeitamente admissível, não podemos prová-lo, mas é perfeitamente admissível que o Dom Fernando tenha reconstruído a igreja de São João de Almedina, e contra essa construção acho que não há obstáculo nenhum, no princípio pode ter construído a igreja, reconstruído, pode ter pensado dar-lhe o nome de igreja, dar-lhe como padroeiro São Miguel. Bom, e depois terá repensado, eventualmente por influência da UPOC, e acabou por não lhe dar esse nome de São Miguel. Claro, isto é importante, é perfeitamente importante. Bom, mas independentemente de aquela capela de São Miguel de Alcácer, para mim, ser uma fantasia que não tem qualquer apoio arqueológico, não há quaisquer vestígios arqueológicos que sustentem essa reconstituição. E a reconstituição, como disse, é baseada numa planta do tempo de Marquês de Pombal, que eu acho que foi mal interpretada. Há uma coisa para a qual eu já chamei a atenção, e parece que não quero potenciar isso, ou então, mas a Leontina me dirá, sou eu que estou a interpretar mal o documento. Mas parece é que no documento do Dom Fernando se diz que a igreja que ele está a construir nos Mireus deve ter um corpo de clérigos. Quer dizer, devia ser uma igreja colegiada. Ora, se era uma igreja colegiada na intenção do Dom Fernando, não podia ser uma capela palatina. Por outro lado, ainda, se fosse uma capela... Bom, as senhoras estão ali a torcer o nariz, não se lembram, mas eu disse, verifiquei nisso, eu posso estar enganado, posso ter vivido mal o documento, mas acho que este é um momento importante. E, portanto, bom, além disso, não se justifica que uma capela palatina com estas dimensões, esta suposta capela palatina, tivesse a dotação que o Dom Fernando consagra à Igreja dos Mireus. Ele dota a Igreja muitas
rendas, não é? E depois ainda por cima diz, continuem, apliquem estas rendas assim até a obra ser acabada. Esta Supóvska Capela de São Miguel, que é uma coisa tão mesquinha, coitadinha, podia ter sido construída em 1900, não é? A igreja que o Dom Fernando construiu nos Meus há de ter sido uma igreja muito mais importante que uma Capela Palatina. Não, eu direi isso a mim, confesso que não me faz confusão nenhuma. Quer dizer, há um documento que não tem nada a ver com o testamento do Dom Fernando, em que se diz que Mirmeus, em que se fala da igreja, em que se fala de Mirmeus junto à igreja de São Salvador. Portanto, é um testemunho independente. Mirmeus ficava junto à igreja de São Salvador. E quando o Dom Fernando diz que está a construir uma igreja nos Mirmeus, porque é que a gente há de imaginar que os Mirmeus hão de ser o Paço de Alcáçova ou hão de ser aqui esta zona onde nós estamos, aliás, no século XIII, aqui havia a albergaria dos Mirmeus. Se nós temos um documento de Dom Fernando, do tempo de Dom Fernando, que se chama Mirmeus, à zona do Museu Machado de Castro, porque é que havemos? Aqui é que eu acho que estamos a viciar a argumentação, transpondo os Mirmeus para a zona do Paço das Escolas, ou para aqui, quando não temos nenhuma prova documental de que no tempo de Dom Fernando se chamava Mirmeus a nenhuma destas duas. Mais alguma questão que queiram colocar? Há espaço pelo menos para mais uma questão. Faça favor, e gostava que se identificasse. Faça favor, ali. E depois... Eu só queria, eu não sou de história, o meu nome é Isabel Costa Lobo. Eu só queria fazer uma perguntinha de pormenor. Não está a ouvir? Peço desculpa. Fiquei um bocadinho curiosa, porque é que disse que achava que Coimbra, na altura do Dom Fernando, não devia ter jardins. Eu acho que é um bocadinho típico estes jardins suspensos da Alta. Eu disse, peço desculpa, mas eu disse exatamente o contrário. Eu disse exatamente o contrário. Que no tempo de Dom Fernando podia haver muitas casas ricas com quintais. E até citei o caso de Corte com sua quintana, Domus com sua quintana, né? Portanto, havia de certeza muitos quintais. O que eu disse é que não sabemos exatamente qual é a extensão desses quintais e, portanto, qual é a área, digamos, não edificada dos tais 20 hectares da cidade. Dr. Manuel Real. Eu já primeiro apresentar uma questão que voltava a esse assunto da Igreja dos Negreiros de São Miguel. Relativamente à questão do Rando, que era o responsável por Coimbra na altura da Reconquista, o facto de ser Rando, de ser um nome hispano-romano, não quer dizer que ele nessa altura exatamente fosse um cristão, quer dizer, podia ser um Muladi, e julgo que seria talvez mesmo um Muladi, embora nesta época as ambiguidades são muito grandes. É um tema que eu neste momento até estou a trabalhar, porque acho que de facto houve muitas dissimulações até por questões de oportunismo, etc. E a mudança pode ter sido muito rápida na altura da Reconquista, mas ele estar à frente da cidade não me parecia que estivesse como cristão antes da Reconquista, mas talvez como um indivíduo que aderiu hoje, não? Posso ir respondendo? Só ele saberá. Posso ir respondendo, senão depois esqueço, a minha memória já não é grande coisa. Bom, é um dos casos que nós não podemos decidir, não é? Quer dizer, se deixem crer que o Rando era um cristão, a minha ideia não era propriamente essa, é dizer que talvez fosse um cristão. E que era possível que cidades muçulmanas fossem governadas por cristãos. Concordo consigo, Manuel Real, é que Rando, sendo um bom cristão, sendo um bom
muçulmano, isto não quer dizer propriamente que não fosse um muçulmano. Mas, por exemplo, tem o caso do Gonçalo Viegas em Montemor, também era governador de uma vila muçulmana, e aí dificilmente poderá duvidar que o Gonçalo Viegas fosse é o Gonçalo Viegas, não é? Que o Gonçalo Viegas fosse muçulmano, até porque temos dele, ainda por cima, um testamento, uma doação ao Mosteiro da Bacariça, feita por alma dos pais. Não é? Está a ver? Portanto, é destas coisas que eu acho que não vale a pena a gente tentar discutir para chegar à verdade, porque nunca chegamos. Não é? Portanto, vamos admitir, é possível que realmente as cidades fossem governadas por cristãos, mas não podemos prová-lo. Em relação a isso, ainda acrescentava o seguinte. É um assunto que eu também recentemente me tenho começado a dar conta, mas nas principais cidades, nesta zona, já não estou a falar de Montemor, mas estou a falar de Coimbra, estou a falar de Lisboa, veja, não sabemos, Mértola também quase seguramente, em Badajoz também, na fase posterior ao Almanzor, não por razões do Almanzor, mas no período talvez da Taita de Badajoz, os cristãos, na maior parte dos sítios, devem ter sido afastados da zona de Almodóvar e devem ter passado um pouco para a periferia. E de facto, eu logo ouvi falar nisso, a diferença de tecnologias que existem entre as igrejas que estão no interior e no exterior podem ser, em Coimbra, podem ser muito significativas. Portanto, o que eu admiti, ponho essa hipótese, claro, não temos absolutamente certeza, mas talvez possa dar-se este o caso. Relativamente à questão de São Miguel, eu à tarde também ia falar nesse assunto, porque há de facto esta contradição entre um documento que já, talvez em 83, fala claramente de São João e essa minuta, que pode ter algumas incertezas, em 87 fala de São Miguel. O professor Arcão falou de uma coisa que, digamos, que é um argumento muito importante, que é a questão, de facto, de no documento se dizer que devia haver cuidado para São Miguel colocar um bom abade e os seus monges ao lado. Portanto, era uma instituição provavelmente monástica ou dominical. O que me parece, eu não digo que não pudesse haver uma comunidade próxima do paço e um aspecto que eu posso logo mostrar, por exemplo, em São Salvador de Leia, que é, digamos, o centro do poder da dinastia de Navarra, a planta, por coincidência ou não, porque há a dúvida que levanta, a planta da parte inferior de São Salvador de Leia é muito semelhante à daquela reconstituição que é feita de São Miguel, e também suponho que junto a esse centro de poder havia uma instituição monástica. Portanto, há aqui sempre zonas muito nebulosas em que não é possível decidir muito bem, porque há argumentos e contra-argumentos, por isso percebo também um bocado as suas sempre contra-argumentações que utiliza em relação ao seu próprio discurso. Agora, a questão dos 1000 euros é que me parece mais decisiva, isto é, pelo menos se é verdade que a palavra 1000 euros tem muito a ver com o estrangeiro e com albergarias, a relação que faz... Não terá? Não sei. Isso é invocado... Não tem, Manuel Guial, é o seguinte, quer dizer, nós temos um documento, é o único que o Viterbo invoca para sustentar a ideia de que 1000 euros é albergaria. É um documento que eu suponho que já é do século XIII, se é que não é posterior, que se refere exatamente a esta albergaria dos 1000 euros que havia em frente aqui à igreja de São Pedro. É o único documento. Pronto, mas o que eu iria dizer é o seguinte: o facto de haver uma série de designações de 1000 euros em estações romanas, tudo bem, mas pode ser, a razão pode não ser romana, pode ser por ser uma estação romana, mas por outra razão qualquer. Se de facto a invocação onomástica é verdadeira, e se de ligar à questão da ideia
de estrangeiro e de alvenaria, eu peço que no isso evitando, poderá ter razão de ser, mas nunca para a zona de São Miguel, sempre na zona de São João e de São Pedro e de São Salvador. Não é? Isso é que me parece seguro. Muito obrigado. A discussão poderá continuar à tarde, até porque os temas vão voltar a estar em cima da mesa. Também dado já o aproximar da hora do almoço, eu então, agradecendo a presença de todos e agradecendo também particularmente a apresentação clara e rigorosa do Dr. Leitão, dava por encerrado os trabalhos da manhã e marcamos encontro ao início da tarde para a sessão da tarde. Muito obrigado a todos.